Davi. Os primeiros indícios de que na família de Davi alguma coisa estivesse errada, talvez fosse o possuir ele diversas mulheres. Conforme vocês devem lembrar, Davi comprara sua primeira mulher, Mical, filha de Saul, pela vida de 200 inimigos do rei. Em 1 Samuel capítulo 25, lê-se, contudo, de que Davi tomou como primeira mulher a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita da família de Calebe, e depois Ainoá de Jezreel. Ora, Deus havia sido explícito na sua palavra quando disse que o rei que ele escolhesse não deveria multiplicar para si mulheres, para que o seu coração se não desviasse. Veja Deuteronômio capítulo 17, versículos 15 e 17. Davi sabia muito bem que Deus o havia escolhido para ser rei. Samuel o tinha ungido quando era ainda moço, mas em desobediência premeditada contra o expresso mandamento de Deus, que se aplicada especialmente a ele, Davi começou a multiplicar para si mulheres. O nome do terceiro filho de Davi, Absalão, significa pai da paz. Este nome dá a entender o quanto Davi, depois de longos anos de exaustiva guerra e de fuga, suspira por paz. Mas vejamos quem era a mãe de Absalão. Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. Isso era grave? Como se não bastasse que Davi multiplicasse para si as mulheres, ele vai até aos povos pagãos à procura de mulheres de procedência nobre? Também isso é uma desobediência explícita e uma transgressão do reiterado mandamento de Deus, que previa que um israelita não devia unir-se a uma filha dos povos pagãos adjacentes a Israel. Como poderia Davi esperar que de uma união dessa ordem resultasse alguma bênção? De pouco aproveitava dar ao filho desta mulher um nome cujo significado fosse bonito, se o filho provinha de um matrimônio firmado sob premeditada desobediência à palavra de Deus. Esse nome não eliminou os resultados de um erro cometido. Absalão era um homem extraordinariamente belo. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. 2 Samuel capítulo 14, versículo 25, é fácil imaginar que este elogio, pai da paz, não tenha tido um bom efeito sobre o jovem tão belo. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, lê-se a respeito de Adonias, o filho de Agite, e que nasceu depois de Absalão. A palavra de Deus registra algo lamentável a respeito da disciplina dispensada a este filho. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Que comprovante grave da veracidade das palavras que pouco mais tarde um dos meio-irmãos de Adonias, Salomão, escreveu: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo corrige. Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Quão diferentemente poderia ter sido a história de Davi, de Salomão e de todos os seus descendentes se os filhos de Davi tivessem sido castigados sempre que necessário. Também Adonias era muito belo. Agite o concebera depois de Absalão. É bem provável que Absalão também não tenha recebido uma educação melhor do que seu irmão imediato. Que quadro triste fornecem esses dois irmãos, que ambos eram muito belos e se desenvolveram sem disciplina. Puderam fazer sua própria vontade e seguir seus próprios caminhos, o que levou a ambos a uma morte precoce e violenta. Em nossos dias existem muitos pais tolos que aprovam esse mesmo tipo de autoeducação dos filhos. O resultado desse método, que aqui o Espírito Santo nos mostra, deveria ser suficiente para nos advertir contra
a adoção desse mesmo método na educação e disciplina dos nossos filhos. É recomendável adotarmos as medidas recomendadas na Bíblia. Mas vejamos mais alguns procedimentos de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Por que Davi ficou em casa, se era o tempo em que os reis saem? Era preguiça? Quase parece que sim. Joabe, seus servos e todos de Israel estão lá no campo de batalha e Davi, o rei, fica ocioso no seu palácio. O ócio é o princípio de todos os maus costumes. Que contraste entre esta atitude e a de tempos anteriores e posteriores a ela? A essa altura, não é de se admirar que Satanás armasse uma cilada a Davi, na qual ele caiu profundamente. Veja. E aconteceu, à hora da tarde, em que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, vê-se aqui a sua sensualidade e a sua preguiça. Lá fora, no campo de batalha, estava Joabe, seus servos e todo Israel, guerreando as guerras do rei, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era mulher muito formosa à vista. Por que então Davi não desviou dela o seu olhar? Por haver já cedido ao seu desejo e por isso aquela consciência outrora sensível e de alto valor tinha sido endurecido, e ele, em vez de desviar o olhar de sobre ela, cobiçou-a e não se contentou antes de ter conseguido o objeto do seu desejo. Qualquer um de nós, na mesma situação, teria caído igualmente. Muitos dentre nós não são suficientemente cautelosos para manter tenra e pura a consciência, desviando rapidamente o olhar quando vem alguma coisa aprazível ou fascinante à carne. Assim também não temos o direito de condenar a Davi. A continuação da lamentável história de Davi, tanto suas mentiras quanto o homicídio que cometeu, poderia bem ser a biografia do escritor desta brochura ou a do ouvinte, se Deus nos não houvesse guardado na sua graça. Vemos ao mesmo tempo que até um pecador desta ordem recebe perdão quando dá confissão de um coração quebrantado. Pequei contra o Senhor. A resposta de Deus foi: também o Senhor traspassou o teu pecado. Acontece, contudo, que uma sementeira dessa espécie produz o fruto correspondente. Essa verdade vemos confirmada quando reparamos nas tribulações que sobrevieram a Davi. A criança que era o fruto daquele adultério morre, e Davi se humilha debaixo dos açoites da disciplina de Deus. Mas a atitude de Davi teriam mais outras consequências. O que Davi fizera com Betseba, mulher de Urias, agora Amon, seu filho, primogênito, o faz com Tamar, a bela filha de Davi. Quanta tristeza nesta história! Não é de se admirar que Davi ficasse muito irado quando ouviu tal notícia em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 21. Mas será que Davi conscientizou-se de que ele mesmo dera o exemplo que levou seu filho a cometer este erro tão grave, de que Davi tanto se irava e que era tão humilhante para ele? Apesar de tudo isso, as consequências dos seus atos ainda não estão no fim. Tamar era irmã de Absalão. Este tanto se encheu de ódio contra Amon por causa do ato praticado contra Tamar, que não descansou antes de tê-lo morto. Davi, assim, continua colhendo dissabores de uma sementeira que tinha feito há anos. Absalão, para escapar do castigo, fugiu para Talmai, o rei de Gesur, que era seu avô por parte de mãe, o que o acolheu. Ali ele pensava estar seguro do castigo que, segundo a lei de Deus, devê-lo-ia ter alcançado.
Vocês conhecem a triste história do seu exílio temporário e do seu retorno, quando foi recebido pelo seu pai, outrora irado, sem que se ouça uma palavra sequer que deixe transparecer um sentimento de culpa ou arrependimento, como no caso do filho pródigo? Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Como continuação dos seus maus atos, Absalão procura ganhar a simpatia dos homens de Israel. Veja 2 Samuel capítulo 15, versículo 6. Absalão planeja uma conspiração contra o rei. Quando esta atinge o seu ponto culminante, ele manda trazer Aitofel, o Gilonita, versículo 12. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias como se a palavra de Deus se consultara. 2 Samuel capítulo 16, versículo 23. Como era possível um tal atrevimento por parte de Absalão de mandar trazer o conselheiro confiante de Davi? Também foi um fruto de uma sementeira má. Parece-me que Aitofel era o avô de Betseba. É fácil entender que ele nunca perdoará a Davi aquilo que fez a sua neta. Compare 2 Samuel capítulo 11, versículo 3 e capítulo 23, versículo 34. Contudo, esse quadro lamentável e sombrio cede alternadamente o lugar a um quadro luminoso quando, por exemplo, vemos a devoção de um Itaí, de Gate e de outros mais velhos e novos, procedentes de Israel e também de outros povos, pois todos eram fiéis adeptos e súditos de um rei rejeitado como foi Davi. O quadro como um todo, ou de um modo geral, fica cada vez mais tenebroso até o ponto de encontrarmos o nobre rei Davi martirizado pelo desgosto, chorando a morte de seu filho Absalão. É uma das cenas mais tristes que Deus, na sua sabedoria, nos comunica na sua palavra. Não posso imaginar um grito mais triste do que o de Davi a respeito de seu filho. Ele dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Só pais podem entender as profundezas da aflição e da dor contida nesses gritos. Quando da morte da filha de Betseba, Davi esteve bem diferente. 2 Samuel capítulo 12, naquela ocasião Davi, ele podia dizer: eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi sabia muito bem que a separação entre ele e seu filho Absalão era de caráter eterno. Nada é tão triste quando morrer sem a esperança da vida eterna. A morte, o rei dos terrores, e depois disto, o inevitável, invariável juízo cuja sentença é o castigo eterno. Que nenhum pai ou mãe tenha de sofrer a tortura de uma separação tão lacerante. Apesar de todos os acontecimentos lamentáveis que já tivemos visto na família de Davi, ainda resta mais quando Natã, o profeta, veio a Davi, depois que este havia cometido aquele terrível pecado, e contou-lhe a história do rico que tomou a única cordeira do seu vizinho pobre. Davi, na sua indignação, condenou o rico a ter de restituir o quadruplicado pela cordeira. Samuel capítulo 12, versículo 6. O profeta naquela ocasião respondeu a Davi: tu és este homem. Ora, Deus permitiu que a sentença que Davi pronunciou naquele tempo contra o vizinho rico caísse agora sobre ele, sobre Davi. Até agora foi visto que 3 cordeiros já lhe foram tomados: Amon, Absalão e a filha de Betseba. Mais tarde, em 1 Reis, capítulos 1 e 2, principalmente no capítulo 2, versículos 24 e 25, ficou registrada a lamentável morte de Adonias. Com efeito, o homem rico teve de restituir quadruplicado. Isso foi um fruto indizivelmente amargo, cuja sementeira iniciou-se
quando o primeiro passo foi dado no caminho da desobediência à palavra de Deus. Que Deus nos guarde de caminhos próprios.